Olá, companheiros professores. No vídeo de hoje, eu vou estar abordando tudo com relação ao processo de atribuição de aulas para o ano de 2025 aqui no estado de São Paulo. Vou tratar a resolução e algumas mudanças que foram feitas para essa atribuição diferentes do ano passado. Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Bem, para começar, todo o trâmite da atribuição ela é organizado por uma resolução. Aqui embaixo está o número dela, eu vou deixar ela na íntegra na descrição do vídeo. E primeiramente, no processo de atribuição haverá dois níveis. O primeiro é na unidade escolar, o segundo na diretoria de ensino. Os efetivos e estáveis, categoria F é o mais comum hoje na nossa realidade, vão ter essas duas etapas, na escola, na unidade escolar e na diretoria de ensino. Os categorias O, os professores contratados, eles terão somente a etapa de diretoria de ensino. A participação do professor de forma presencial é obrigatória para o processo de atribuição. Ou o professor tem que estar presente, ou ele vai ter que direcionar uma procuração para uma outra pessoa poder pegar essas aulas em seu lugar. Essa pessoa não pode ser funcionário público. A primeira coisa a se fazer é a inscrição para atribuição inicial. Ela é feita na própria escola, pelo professor. Num próximo vídeo eu vou estar falando quais são as datas para essa inscrição e quando vai ser cada uma das etapas. O que interessa agora é assegurado nesse processo de inscrição, para os efetivos de carreira antiga, que você possa manter, ampliar ou reduzir a sua jornada. Então, no ato de inscrição, você pode optar por uma dessas três formas. A única opção que não existe mais para quem tem a carreira antiga é a opção de 9 aulas. A jornada é reduzida, essa jornada foi extinta. Para os professores que optaram pela carreira nova e os professores que ingressaram esse ano, só há duas jornadas possíveis, a completa e a ampliada. Outra informação importante para todos os efetivos: você tem direito a fazer a sua inscrição e optar pelo artigo 22. O artigo 22 nada mais é que uma permuta. Por exemplo, eu agora no processo de escolha do meu cargo, só sobrou aulas muito longe da minha cidade. Por exemplo, eu sou aqui no interior de São Paulo, só sobrou capital ou só sobrou aulas no litoral. Eu assumi lá, eu vou pegar as aulas lá, vou ser nomeado na escola de lá. Na inscrição da escola lá, eu peço que se faça o tique na opção do artigo 22. O artigo 22 ele permite que você permute a sua sede. Tá? Você vai estar com o seu cargo lá no litoral, por exemplo. Vai poder trabalhar aqui no interior. Se você conseguir pegar o mesmo número ou um número maior de aulas, sem divisão de bloco. O que quer dizer isso? Você não pode deixar alguma aula que pertence àquele cargo. Tá? Você pode vir com o seu cargo para uma escola diferente da sua de nomeação. Essa permuta, essa liberação é no direito federal. Por isso que os novos que estão ingressando agora, eles têm direito a fazer esse pedido. Tá? Independente se você está em estágio probatório ou não. Estando ou não em estágio probatório, você pode fazer o pedido pelo artigo 22. Tendo possibilidade, você pode ingressar numa escola próxima da sua residência, por exemplo, se você pegou muito longe. Essas aulas que você vai pegar aqui no artigo 22 pode ser em substituição a outros professores que prestam inúmeros serviços, na diretoria de ensino, no CMSP, na EFAP. Então essas aulas ficam em substituição até o fim do ano, depois você volta para o cargo. E é um direito federal. Quem fez curso comigo ou quem acompanha meus vídeos sabe que tanto essa resolução que é estadual quanto o edital de concurso, por exemplo, que não libera que você peça remoção ou que você peça artigo 22, ela é inconstitucional. Então, você pode pedir essa inscrição no artigo 22 no ato de inscrição para o processo inicial de atribuição. Quem é categoria F, o professor estável, ele pode pedir nessa inscrição também a mudança de diretoria de ensino. Diferente do artigo 22, ele pode mudar de diretoria pedindo essa transferência no ato da inscrição para o processo de atribuição inicial. Ainda falando da nova Lei do Plano de Carreira do Estado, a 1374 de 2022, ela só tem duas opções de jornada. Quem está nessa carreira não pode fazer outra opção. É a jornada ampliada, como eu falei, e a completa, só.
O professor que pediu uma jornada completa de 25 aulas, ele pode conseguir estender esse cargo, estender essa sua jornada ou pegar aula suplementar até chegar à jornada ampliada, que é a de 40 horas semanais. Outro ponto, o professor estável ou professor efetivo, na inscrição ele pode optar pelo ensino profissionalizante, desde que a sua formação se enquadre em um dos eixos do ensino de educação profissional. Então, se a formação dele dá habilitação para isso, ou dá direcionamento para algum dos eixos da educação profissional, você pode fazer a inscrição também para o ensino profissionalizante. A inscrição ela só pode ser direcionada para uma diretoria de ensino, ou seja, aquela que você pertence. Caso de acúmulo de cargo com duas diretorias diferentes, quem tem um acúmulo, ele vai fazer a inscrição separadamente. Então, para cada cargo, ele pode direcionar uma diretoria só. O professor, nessa inscrição, ele pode optar também pelos projetos do Estado. Exemplos mais claros deles são Fundação Casa, você pode estar fazendo opção para trabalhar na Fundação Casa, ou no ensino prisional, você sendo efetivo, estável ou contratado. Até o ano passado, o efetivo não podia fazer essa opção. O professor, nessa inscrição, ele pode optar também pelos projetos do Estado. Exemplos mais claros deles são Fundação Casa, você pode estar fazendo opção para trabalhar na Fundação Casa, ou no ensino prisional, você sendo efetivo, estável ou contratado. Até o ano passado, o efetivo não podia fazer essa opção. Uma diferença nesse processo inicial de atribuição é que os professores que são coordenadores, eles vão pegar a aula, eles vão ter que participar da atribuição. Então, as aulas deles, assim que eles vão para a coordenação, ela fica em substituição. O ano passado eles não participaram da atribuição, esse ano vai participar. Falar em professores que têm que participar dessa atribuição inicial, na unidade escolar, na diretoria de ensino, quem não participa, quem não vai precisar participar, quem não vai participar dessa atribuição. O primeiro caso, os professores da PEI. A atribuição dos professores efetivos e Fs da PEI, elas acontecem por alocação. Então, vai ser feito na própria escola. Quem também não vai participar? Professor readaptado, não participa da atribuição de aula. Professor afastado pelo artigo 202. O que é professor afastado pelo 202? É o professor que se afasta para tratar assuntos pessoais sem vencimentos. Ele não participa da atribuição de aula. Professores que estão aguardando aposentadoria, que já passou o prazo de 3 meses para a aposentação, ele também não participa. Deu os prazos nesse tempo de férias, início de ano letivo, também não precisa participar da atribuição. Tá? Estando em aposentação, ele não participa. Professores que fazem parte da parceria Estado-Município, ou seja, professores que estão na municipalização. Em alguns casos, o professor é do Estado e presta serviço no município. Esse também não participa da atribuição. Professores quem forem presos em flagrante ou com prisão decretada, ele também não participa. Por que tem que falar isso? Caso contrário, como eu falei, a atribuição ela vai ser presencial, ele poderia requerer professor que foi condenado ou professor que foi preso em flagrante, por qualquer motivo que seja, ele podia requerer judicialmente que ele se afastasse da prisão para estar participando da atribuição. Os professores que estão em desvio de função, ou seja, está trabalhando em diretoria de ensino, está trabalhando no CMSP, na EFAP, esses professores que já estão com essa alocação em outro setor público, em outra função pública, ele não participa do processo de atribuição. Além deles, os professores que trabalham em gabinete, por exemplo, de deputados, eles foram designados ou foram chamados para trabalhar como assessor de algum deputado, também não participa desse processo de atribuição de aula. E quem tiver algum tipo de processo administrativo, que está respondendo a processo administrativo há mais de um ano. Então, ele também não participa da atribuição inicial. Salvo aqui com relação ao que eu disse com relação a quem tem prisão decretada ou que foi preso em flagrante. É óbvio, né? A gente tem que falar, é óbvio, e está na resolução explicando assim por quê.
Tem uma coordenadora minha que ela fala que todo óbvio tem que ser dito. Na lei, quem já fez curso comigo, ou quem está assistindo meus vídeos aí para concursos, tudo que não está escrito que é proibido em lei, ou resolução, ou alguma normativa, é permitido. Então, para esses professores, para que se evite que esses professores que estão devendo alguma coisa para a justiça, ou que já estão respondendo a algum processo administrativo, ou processo de qualquer natureza, que impedem ele da liberdade, tem que ser dito porque eles podem requerer judicialmente e ter esse direito de participar. Então, por isso que a resolução também fala desses casos. Qual é a ordem de atribuição? Quem pega primeiro aula? A ordem é a seguinte. Primeiro, o efetivo, categoria A. Segundo, os estáveis. Os estáveis têm várias categorias. É P, N e F. O mais comum hoje em dia são a categoria F. Eles são professores estáveis. E por fim, os contratados. Inicialmente, quem já tem contrato vigente, depois novos contratados e assim sucessivamente. A ordem que vai ter essa classificação e a ordem que vai ser direcionada às escolhas, eu vou estar tratando um pouquinho mais à frente nesse mesmo vídeo. Começando a falar um pouquinho sobre o critério de classificação, na LDB, o único critério de classificação é tempo de serviço. Então, segundo a Lei 9394 de 96, a LDB, só conta tempo de serviço para classificação. O Estado de São Paulo deu uma reestruturada de acordo com os pareceres dos que comandam, né? Como vai ser aqui no Estado de São Paulo em 2025? O tempo de serviço vai contar como 45% na nota total dessa classificação. A presença em sala de aula, o sistema de produtividade, né, o sistema administrativo que hoje é feito no Estado de São Paulo, o sistema de produção. Então, estando em sala de aula, sendo funcionário do mês, 25% da pontuação de classificação. Desenvolvimento, 10%. O que é o desenvolvimento? É o multiplica. É o curso multiplica, os cursos da EFAP que são oferecidos, cursos que você tenha feito de extensão, eles vão servir como 10% dessa nota de classificação. A jornada que você escolheu, 10%, sendo 5% dela na jornada que você está e 5% na jornada que você optar. Ele quer que você pegue o maior número de aula possível. Então, se você está numa jornada completa e o ano que vem eu indiquei a ampliada, eu vou ter 5% a mais na minha notinha. Tá? Então, mais uma forma de produção, como eu falei, sistema de produção que está sendo direcionado para o Estado de São Paulo. Até as métricas de bonificação, vocês sabem que foi dessa forma. Titulação, 10%. Então, se você fez pós-graduação lato sensu, se você fez mestrado e doutorado, vai contar a mesma coisa, com o mesmo peso de quem fez o multiplica. Então, também 10%. Se você fez mestrado, doutorado, vai contar nessa pontuação para classificação 10%. Observações que devem ser feitas. Primeira, o tempo de serviço, essa contagem de tempo, ela é feita de junho a julho do ano seguinte. Da mesma forma que é feita a contagem de cargos. Por isso que, às vezes, nessa escolha agora do último concurso, eu sei que tem cargo na minha cidade e não estava lá para eu escolher. A coleta de vaga de cargos foi feita em 30 de junho deste ano. Por isso que algumas vagas apareceram, você sabe que tem a partir do ano que vem, mas não foi atribuída. Quem aposentou, por exemplo, depois da metade do ano. Então, a contagem de tempo, que é os 45% que eu falei agora há pouco, é de julho do ano anterior até junho do ano vigente. Para critério de desempate, o primeiro é idade acima de 60 anos. Segundo, tempo de serviço. Terceiro, mais dependentes. Quarto, carga horária que você direcionou, que você fez a inscrição. E quinto, quem fez mais cursos. Cursos da EFAP, aqueles que a gente usou para demonstrar os 10% da nota da classificação geral. Eu falei, esse critério de desempate foi para os professores efetivos e F. Tá? Seguindo a ordem que eu tinha falado.
Primeiro os efetivos vão escolher, depois os F e depois os contratados. Para os contratados, como vai ser o sistema de classificação? A resolução que trata como vai ser a classificação dos contratados é a resolução 64. A classificação vai ser feita em nível de diretoria de ensino. A ordem da atribuição vai ser a seguinte, presta atenção bastante nessa etapa. Primeiro, os professores remanescentes do concurso de 2023, sendo considerados remanescentes os que foram aprovados e classificados naquele concurso de 2023. Incluímos que foram convocados, mas não chegou na vez dele de escolher um cargo. Então, esses vão ser, na ordem de atribuição, vão ser atribuídos primeiro para eles. Outro detalhe que preste muita atenção. O professor que passou no concurso de 2023, participou da sessão de escolha, escolheu o cargo, desistiu, ou por alguma etapa ele foi desclassificado do concurso de 2023, por exemplo, eu escolhi, fui nomeado e não quero porque ficou muito longe, vai ficar inviável para mim. Nesse processo de nomeação e posse do cargo, ele é desclassificado do concurso, ele vai lá para o final da atribuição. Os professores que prestaram o concurso de 2023, como vai ser o critério de formação da classificação dele, a pontuação dele? 1. O concurso vai valer 55% da nota. 2. A presença em sala de aula. Os professores que já foram contratados, 25%. 3. O tempo de serviço no Estado. Tá? Para qualquer uma das etapas, qualquer um dos que eu estou falando aqui, o tempo de serviço que é contado é no Estado. Não vale tempo de prefeitura, não vale tempo de escola particular, somente Estado. 10%. Por fim, o desenvolvimento, mais 10%. Multiplique curso da EFAP. O processo de atribuição, depois dos professores que prestaram o concurso de 2023, vai ser chamado os professores do processo seletivo 2024, que vai seguir as mesmas regras de pontuação. Professor PEB 1, presta bastante atenção. A classificação do professor PEB 1 não vai usar o concurso de 2023. O professor de Educação Básica 1 só será classificado de acordo com o processo seletivo de 2024, sendo 90% da nota dele de classificação a que ele atingiu no processo seletivo e 10% o tempo de serviço. Como eu falei, o tempo de serviço na SEDUC, não pode ser em outra instituição, nem particular, nem municipal. Ah, professor Leandro, eu não prestei nem o concurso de 2023 e nem o processo seletivo de 2024. O que eu vou fazer? Os professores que não participaram de nenhum desses dois processos seletivos, eles só vão poder ser contratados de forma emergencial, só no banco de talentos quando abrir. Tá? Os professores que pretendem ser contratados em 2025, eles têm que ter feito ou o concurso de 2023 ou o processo seletivo simplificado de 2024. Fora isso, só hora que abrir cadastro emergencial. Para desempate, tanto dos remanescentes do concurso de 2023 quanto dos processos seletivos de 2024 são os mesmos. Primeiro, professores acima de 60 anos, depois, tempo de serviço, dependentes, idade, como eu já havia referido anteriormente, vai ser aquela sequência. Presta atenção bastante agora. O professor, ele é responsável por todas as informações que ele vai direcionar nesse processo de inscrição para atribuição. Por que eu estou falando isso? Prestem muita atenção com relação a quem é habilitado e quem é qualificado. A habilitação é o diploma que você tem da graduação. Exemplo, matemática. Eu sou habilitado em matemática, por exemplo. Eu vou dar aula do componente curricular matemática. Em alguns cursos de matemática, ele tem que dar qualificação para trabalhar com física. Então, o professor é habilitado em matemática e qualificado em física. Antigamente, essa forma era chamada de disciplinas correlatas. Tá? Então, você vai informar quais são as habilitações suas e quais são as suas qualificações. Mas por que eu estou falando isso? Caso o professor indique uma habilitação, uma qualificação que ele não tenha e for comprovado, a inscrição dele é cancelada. Ele vai para o final da fila e, nesses casos, ele vai ter que aguardar depois o cadastro emergencial.
Então, prestem muita atenção nesse item. Outro caso, professores que eram qualificados no último ano de cursando, por exemplo, letras e já estava dando aula, eles eram qualificados para a disciplina. Esse ano eles se formaram, eles estão habilitados para a disciplina. O que eles têm que fazer? Primeiro, entrar em contato com o GOI da escola, o secretário da escola, ele vai regularizar a sua situação. Caso eu não consiga fazer com o GOI, ele tem que procurar a diretoria de ensino para estar atualizando seus dados. Tá? Não basta apenas falar, eu fiquei habilitado a partir desse ano. Não, tem que ir lá comprovar, deixar seu diploma, no caso da escola, junto com sua ficha, com seus documentos que estão lá na sua sede. Quem que é o responsável por organizar essa classificação, essa contagem de tempo, todas essas documentações? É a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos do Estado, o CGRH. Ele é o órgão que vai estruturar essa lista de classificação para atribuição inicial. Então, preste muita atenção nos seus dados na hora que for fazer a inscrição, principalmente um tempo de serviço, a contagem de tempo, para que você não fique prejudicado nessa atribuição inicial. Novamente, obrigado pela atenção de vocês. Se de alguma forma eu ajudei, deixe um like, que vai ajudar bastante a divulgação do vídeo. Comentem as dúvidas aqui embaixo, eu vou estar respondendo a todos. Caso seja necessário, eu faça um vídeo só com dúvidas. Se inscreva no meu canal. Vou estar realizando um outro vídeo para tratar somente das datas certinhas de cada uma das etapas e das inscrições. Se você tiver alguma dúvida, queira sanar de forma mais rápida, mais eficiente, eu tenho um grupo no WhatsApp. Eu vou deixar aqui o link deste grupo. Se inscreva nele também, entra lá nesse grupo que eu vou ter um contato mais direto e posso estar respondendo com mais velocidade as suas dúvidas. Novamente, muito obrigado e até nosso próximo vídeo.